Olá a todas e todos que nos acompanham no nosso canal da UBU3 Inteligência Criativa. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um UBU3Cast. Hoje a gente tem um tema extremamente relevante, né, que é governança e estratégia materializando resultados. Porque muitas vezes a gente mal para planejar, e quando para planejar tem uma dificuldade tremenda na execução dessa estratégia, né? Aí tem uma hora que você acaba cansando, deixa pra lá, vamos aqui, vamos sobreviver, né? E essa palavra governança é o que traz a força para materializar essa estratégia em resultado. Então vem com a gente aprender com quem faz a diferença, com quem faz acontecer e com quem vem ajudando a escrever uma nova história no ecossistema da Unimed, né? Não vou nem falar Unimed Fortaleza, porque você já vem de outros Unimedes. Sim. Que é a Paula Vasconcelos. Muito obrigada, Paula, por ter topado, né, estar com a gente nesse episódio. É uma honra. Eu que agradeço. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Muito obrigada por ter me convidado. É uma alegria estar aqui, é uma alegria falar sobre esse tema governança, né? Tão importante para as empresas e cada vez mais para a sustentabilidade, né, do nosso país. Com certeza. É uma palavra e a gente vive um momento de polarização política tão grande que quando a gente fala governança já vem logo um senso comum falando, trazendo algo de governantes, né, de política, e na verdade não tem nada a ver com isso. Já a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre. Mas antes de entrar no nosso tema, Paula, eu queria aproveitar essa oportunidade para todo mundo que está aí nos assistindo. Eu tenho certeza que uma boa parcela das pessoas que vão nos assistir são parte do seu fã-clube, que não é pequeno, né? Mas muitas vezes a gente olha para profissionais como você, né? Admira, respeita, mas não entende a história, né? Que vem por trás, que chancela, pavimenta toda essa estrada para chegar aqui e chegar ainda mais longe também, né, Paulo? Sim. Então, conta aí um pouquinho da tua história. Bora lá. Bom, eu sou paulistana, tô morando aqui, né, nessa cidade maravilhosa aqui paulistense, em Fortaleza. Paulista com cearense. Paulistense agora. Tem 3 anos e meio que eu tô morando aqui em Fortaleza, tô amando, né, a cidade. Mas nasci e fui criada em São Paulo. Nasci lá na Zona Leste, na capital de São Paulo. E minha história começou muito cedo, né? Eu até estava comentando ontem, esse mês faz 30 anos que eu trabalho. Uau! Não se admirem essa bela pele, mas tem 30 anos que eu que trabalho na cadeira, né, de executiva, de cargos de gestão, de 22, 20 anos mais ou menos. Uau! Então, é uma história longa com muitos desafios, né? Comecei a minha trajetória numa grande empresa, tive essa sorte, eu sempre gosto de dizer que eu tive muitas boas oportunidades, então trabalhei numa grande empresa que era uma construtora muito grande, né, em São Paulo, na verdade nacional, na Camargo Corrêa, passei 8 anos lá, onde fundamentou muito do meu conhecimento, né, em relação, me formei em administração, eu brinco que eu entrei lá assistente e saí de lá uma executiva, né, então minha formação é administração de empresas, também tenho outras especializações, né, na área de qualidade, finanças, projetos, enfim, gosto muito de estudar. Depois desse meu período na Camargo Corrêa, eu fui para o mercado financeiro. E aí trabalhei no Unibanco, tive a oportunidade de novo, porque eu falo que é um alinhamento para você ter esse repertório, né? Da fusão do Unibanco com o Itaú. Foi uma época bem interessante também na minha carreira, bem desafiadora, mas também foi bem importante. Depois fui para a Telecom e trabalhei por quase 4 anos na Claro, que também teve uma fusão e virou o Grupo América Móvel. Só então, M&As tops. Exatamente. Então, assim, eu tive muitas boas oportunidades e sempre abracei elas intencionalmente. Uau. Né?
E ali naquele momento que eu estava na Telecom, eu estava com muito, eu até brinco dos setênios, né? Então eu estava ali num setênio que eu estava com muito questionamento do que eu quero, para onde eu vou. Foi onde eu conheci o Singularity. Sim. Na época, li o livro da Teoria da Abundância. Eu falei, não, eu tenho que procurar. Ali naquele momento estava muito em voga falar do moonshot, Sim. né? Para onde? Ainda se fala muito hoje em dia, mas eu falei, eu tenho que encontrar o que eu, de fato, genuinamente quero seguir. E ali, estudando, vendo, fazendo um autoconhecimento muito grande, eu percebi que eu queria ir para a saúde e para a educação. E assim começou a minha história com o Sistema Unimed. Tem 9 anos que eu estou no Sistema Unimed, com muito orgulho. O Sistema Unimed tem uma responsabilidade gigante com o Sistema de Saúde Suplementar do Brasil. Né? A cada 10 pessoas que têm Unimed no Brasil, a cada 10 pessoas que têm plano de saúde no Brasil, 4 são do Sistema Unimed. Então, a gente está em mais de 90% do território nacional. A gente tem uma responsabilidade muito grande com o sistema de saúde do Brasil. E aí entra o motivo da gente estar aqui falando de governança, né? Verdade. Como manter um sistema tão sólido por tantos anos se a gente não tiver estratégia, se a gente não tiver governança. Perfeito. E um sistema que tem uma base, né? Uma semente, uma alma cooperativista. Exatamente. Né? Num país onde a cultura cooperativista é um desafio, né? Sim. Que ela vem lá da Europa, né? De um outro mindset, de outras realidades, né? Então, é um sistema que consegue ser hoje... Não se pensa no sistema de saúde brasileiro sem a Unimed, Com né? certeza. Eu acho que a gente teria aí uma perna muito importante e não conseguiria se manter, né, nessa perenidade. Né? E com uma base cooperativista. Então, assim, é um case mesmo para a gente se deleitar, né? E ninguém está falando aqui de perfeição, não, mas está falando do que funciona, exatamente, do que dá resultado, né? E é isso que a gente quer olhar e conversar hoje. Então, para a gente começar desmistificando, eu vou chamar o lado acadêmico aí da Super Paula, né? Para a mesa, para a conversa, né? Para a gente conversar sobre o que realmente significa governança, né? No dia a dia de uma organização, muito além dos manuais e dessas Sim. estruturas formais, né? Porque já se liga logo a certificações, exatamente, né? A padronizações, a processos, mas é muito além disso. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente. Bora lá. Academicamente, quando a gente fala de governança, a gente já pensa no basal, né? No conjunto de processos, delegações para aprovações, né? A forma que você se relaciona com as partes interessadas, stakeholders, ela tem todo esse método, mas eu gosto muito de dizer que tem grandes instituições que têm todo esse método feito, né? Conselho, políticas estabelecidas, processos, plano de alçada, mas que eles estão escritos e eles não estão praticados. Então, eu gosto de dizer que a governança mesmo é aquele fio invisível, condutor, né, de pessoas, cultura, estratégia e os processos. Perfeito. Então, quando de fato numa empresa a gente percebe que na prática está alinhada com o discurso e com a escrita, de fato a gente tem uma governança estabelecida naquela instituição. Por mais que, como você falou, vão ter imperfeições, obviamente, é por isso que a gente está aqui, para trabalhar e melhorar sempre. Vai acontecer, até porque a gente lida com pessoas. Imagina o nosso caso lá. Nós temos mais de 4.000 médicos cooperados, 4.000 e poucos colaboradores e 3.000 e poucos terceiros. Eu tenho que fazer com que esse pacote da governança, de processo, estrutura, plano, seja permeado por todas essas pessoas e ainda pelas partes interessadas. Perfeito. Então, é um desafio. Então, a governança boa, na minha cabeça, é esse fio invisível que fica articulando e fazendo com que todos esses atores aí conversem e sigam aquilo. Na mesma direção, né? Exatamente. Você imagina que uma estrutura dessa, e até lá dentro, né? Não lembro quem me falou dessa metáfora, dessa analogia, mas eu achei perfeita, que é um transatlântico. Né? Então, qualquer movimento, né? Ele precisa
precisa ser muito bem calculado. Exatamente. Para que a gente consiga chegar no nosso destino, né? Sim. Alcançar a nossa rota. Exatamente. Com tantos tripulantes a bordo, né? Tantos passageiros, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de frisar, Paula, que eu vejo que é uma segunda camada de desafio, né? É que são várias Unimedes. Eu tenho um sistema nacional, sim, né? Que ancora, e isso é importante, como esse fio invisível. Mas cada Unimed, né, localmente, por exemplo, aqui no estado do Ceará, a gente tem a Unimed Fortaleza e tem a Unimed Ceará também, sim, né? Tem a sua estrutura, né? Mas a Unimed Fortaleza, dentro dessa estrutura nacional, vem sendo referência em várias frentes, sim, né? E você participa muito ativamente disso, né? Então, você que tem uma carreira marcada pela governança, né? E hoje atua em posições estratégicas, a gente estava até brincando aqui, né? Que uma hora é a Unimed Fortaleza, outra hora é a Unitec. Já a gente vai falar mais disso, né? Graças a Deus o cérebro tem o lado direito e o esquerdo, né? Pra gente organizar isso, né? Então, como essa trajetória, né, te levou hoje até o cargo de conselheira da Unitec, que é o braço de tecnologia da Unimed Fortaleza, e qual o significado desse momento para você, né? Sim, eu primeiro vou começar de trás para frente a responder. Tá. Primeiro, assim, o significado disso para mim ele é muito simbólico, sabe? Porque ele, olhando a minha trajetória, esses 30 anos de trabalho, eu vejo que isso foi uma construção que, de fato, não começou intencional, né? Eu venho de uma família muito humilde, então eu não escolhi por onde eu comecei, eu fiz no que deu. Sim. Mas depois, quando eu abracei e me identifiquei, eu consegui fazer escolhas, né? Então, isso para mim, eu tenho muito valor e muito orgulho disso. Então, para mim, é muito simbólico. Eu consegui hoje, de fato, estar escolhendo e estar conseguindo fazer as coisas que estão atreladas ao meu propósito. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, né? Para mim é muito simbólico e é um momento muito feliz na minha carreira. E essa construção, voltando à sua pergunta, ela se deu abraçando as oportunidades que me foram dadas, né? Eu realmente tive aí grandes empresas por onde eu passei, com governanças estabelecidas, outras nem tanto, mas com muitas oportunidades de ver modelos, e eu brinco que hoje o que eu costumo fazer é uma grande vitamina de tudo que uma salada mista, de tudo que eu vivenciei em vários setores, e eu acho que isso ajuda muito no meu repertório, né? Olhando para o sistema Unimed, como você disse, eu acho que é bem interessante a gente dizer que a gente tem 348 Unimedes espalhadas pelo Brasil. Então, é um desafio. Quando a gente fala aqui de Unimed Fortaleza, já é um desafio, mas pensando em sistema, é um desafio gigante. Eu tive a oportunidade de participar do planejamento, da construção do planejamento estratégico do sistema Unimed. Uau. Foi muito interessante e ali... Que experiência incrível. Foi, porque assim, de fato, ali nós temos 4 casas nacionais, né? Que é a Unimed Nacional, a chamada de CNU, que é a Operadora Nacional do Sistema, a Seguros Unimed, que é a Seguradora Nacional Sim. do Sistema, a Participações e a Unimed do Brasil, que é a detentora da marca. E ali... foi criado, né, na época desse planejamento estratégico, a Essência Unimed. Então, a gente fez um manifesto. E nós temos um programa que é o Jeito de Cuidar Unimed. Então, dali, nós temos questões e macro direcionamentos que todas as Unimedes, por mais que tenham a liberdade de fazer o seu gerenciamento, elas estão ligadas àquela essência. Então, nós estamos falando de valores que são inegociáveis, a gente está falando da essência, desse posicionamento de fique seguro, aqui tem Unimed, né? Então, isso dá um norte e faz com que as 348 aí se alinhem para que a gente possa manter esse sistema invisível começa a ficar não tão invisível assim, não é? Exatamente. E o que eu acho mais lindo da governança, sabe, Paula, é que a governança, né, esse fio invisível, né, toda essa estrutura, ela é maior do que suas partes, né? Então, por mais que a pessoa esteja numa cadeira de presidência, né, ela
responde a essa estrutura de governança. Então, você acaba se resguardando muitas vezes de você mesmo. Exatamente. Né? Porque agendas de gestão não podem ser agendas de ego. E esse é um grande desafio que a governança, né, nos ajuda, né, a minimizar. Né? Eu lembro muito que eu estava conversando com uma amiga minha e ela dizendo: Ana Paula, eu estranhei muito quando eu entrei numa empresa que tinha uma governança mais madura do que a que eu trabalhava. E aí a gente viajava a trabalho para o congresso e eles não permitiam que a gente fosse para as festas. E eu estranhei muito, eu disse: mas gente, nas festas é que a gente faz negócio. Faz conexão. Né? Como assim eu não posso ir para as festas? E aí foi que ela entendeu, né, que aquilo era uma forma de resguardar esse sistema, né, dessa empresa. E que fazia sentido para ela naquele momento. E eu fiquei pensando, eu seria uma que também estranharia muito isso, mas cada estrutura de governança precisa ter, né, os seus direcionamentos e a sua forma de ter esse fio invisível que também protege esse sistema. Né, do que possa, onde o risco é maior do que o benefício. Com certeza. Né? Mas indo para a próxima pergunta, Paula, a Unimed Fortaleza, né, vem passando por transformações importantes. Né? E um marco de extrema relevância foi a criação e implantação do CSC, né, que é o Centro de Serviços Compartilhados. E esse processo teve uma forte atuação sua, né? De que forma a governança se torna essencial para garantir a eficiência e, ao mesmo tempo, abrir espaço para a inovação dentro de estruturas tão complexas como essa, onde cada setor fazia suas compras, né? Tinha a sua gestão orçamentária, né? Tinha os seus processos, e agora eu digo, não, peraí. Exatamente. Né? Vamos organizar isso aqui e ganhar mais com isso também. Primeiro, eu gosto muito de falar que o CSC, ele é da década... Esse conceito do CSC, né, do Centro de Serviços Compartilhados, ele é da década de 90, né? Então, ele não é um conceito novo, mas, de fato, você vê ainda muitas empresas aderindo a esse modelo de gestão, porque ele funciona, né? Ele dá certo. Eu tive a oportunidade também de participar da construção de um dos primeiros CSCs no Brasil, que foi na Camargo Corrêa. Então, todas as empresas do grupo tiraram essas atividades transacionais e montaram uma outra empresa do grupo para prestar serviço para todas. E foi um tremendo sucesso na época, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito. Acho que é o primeiro ponto pacífico. Eu acredito demais nisso. Trazendo para a Unimed Fortaleza, imagina que a gente tem quase 50 anos. Uau. A gente cresceu muito, né? Hoje nós temos uma operadora que tem quase 400 mil vidas, somando o intercâmbio quase 500. E a gente tem 2 hospitais, 23 clínicas e laboratórios, então, centro de oncologia. Então, a gente cresceu ao longo desses quase 50 anos, mas o que nos trouxe até aqui não é o que vai garantir os próximos 50. Então, essa gestão tem feito, na última década, um trabalho espetacular de ir construindo ali pedacinho a pedacinho, e a estratégia não é uma coisa que a cada 4 anos a gente rasga e começa outra, né? A gente sabe disso. Então, a estratégia ela tem que ter perenidade, ela tem continuidade. Então, a gente tem feito um trabalho com uma visão de futuro muito clara, e o CSC faz parte disso. Então, pense, se eu tenho um gestor assistencial, tem sentido esse gestor assistencial estar preocupado com o que com a obra que está acontecendo ou com a luva que não chegou? Não, de jeito nenhum. Ele tem que estar preocupado com a assistência, né? Isso. Então, assim, nós hoje temos mais de 80 mil metros quadrados de área construída. É um gigante. A Unimed Fortaleza é uma gigante, né? É uma gigante. São números muito robustos, né? Exatamente. Então, o Centro de Serviços Compartilhados, ele faz parte da da estratégia da Unimed Fortaleza, no sentido de que nós temos o corporativo,
nós temos o transacional e o assistencial. Então, a gente deixa isso muito claro, né? Corporativo, ele está lá para criar as regras, determinar, montar estratégia. O transacional, eu gosto de dizer que nós do CSC somos a primeira linha de defesa para que aquilo ali aconteça, né? E aconteça de maneira eficiente. E nós temos o assistencial, que vai estar cuidando das pessoas. Né? Então, essa divisão para nós faz parte dessa estratégia, né? E o CSC vem para consolidar isso. E isso é muito interessante, porque você bebe de outras experiências, mas você também precisa ter um pouquinho de criatividade para entender qual que é a tua estrutura, né? Porque, infelizmente, como eu acredito que a governança ainda seja muito imatura, né? Quando a gente olha de forma geral, é muito raro você ver uma governança mais amadurecida, né? Então, quando as pessoas vão dando os primeiros passos, na insegurança delas é Ctrl+C, Ctrl+V. E normalmente não se tem esse espaço de realmente desenhar essas estruturas de uma forma estratégica e pensada nos meus objetivos e nas minhas competências, nas minhas capacidades, né? Então, é interessante como você também tem aí aos pouquinhos. Sim, e esse trabalho nosso de estruturação do CSC, ele não foi um trabalho rápido nem simples. É um projeto que ele realmente está lá na torre, ele é um projeto estratégico, ele já está na torre há quase 2 anos. É um processo que mexe muito com cultura. Muito. Você não faz isso sem as pessoas, né? Cultura que você imagina. Até ontem eu era o gestor aqui e eu cuidava de tudo. Agora eu vou dividir. Então, a gente fala muito que é dividir para conquistar. Então, a gente tem lá a pessoa que é o gestor da unidade assistencial. Eu sou o seu prestador de serviço. Você é meu cliente interno. Então, a gente teve um trabalho grande nessa questão da cultura, de criação de acordos. Então, é quase como se eu tivesse... Eu tenho um contrato, um acordo de nível de serviço com o meu colega de trabalho. Perfeito. E isso é tão importante porque muitas vezes as coisas travam porque falta isso. E aí, quando a gente está trabalhando cultura e os acordos, é perda de tempo. Aí lá vem mais uma reunião dessa. Mas, gente, isso é a base. Se não tem isso, vai travar em outras agendas, em agendas ocultas até, né? Então, é importante que haja essa transparência, que seja os acordos, o que é combinado não sai caro, mas o que não é combinado sai muito caro. Sai muito mais. Então, é muito importante a gente colocar isso na mesa. E até tomar uma liberdade poética de dizer que você está na moda, né? Agora, na novela, a Odete Reutemann está implantando o CSC. Mentira, viu? Na empresa dela. Até promoveu a secretária dela, viu? A diretora. Né? Então, assim, importante, né? A gente entender. E eu sempre falo isso, até escrevi um artigo sobre a importância das novelas no impacto da visão do empreendedorismo no imaginário popular. Então, ali você tem 2 camadas. Primeiro, você tem uma mulher CEO, né, num remake. Então, imagina na primeira versão, né? Era algo completamente impensado, difícil de se imaginar. E numa segunda camada, ela aí trabalhando em governança, né? E implantando estruturas inteligentes. Não, falo de ESG, eu tô achando legal. Não consigo assistir sempre, viu, Paulinho? Mas de vez em quando eu vou ali. Excelente. Bati logo no CSC e disse, vou levar pra Paula. Porque... Imagina num país desse continental, pra gente poder disseminar informação e conteúdo, né? Ainda bem que tem conteúdo que bom. Que tem os mecanismos, né? Que não é só traição, coisa ruim, né? Tem coisas boas também, né? Exatamente. E agora, vindo para esse teu desafio mais recente, que, mais uma vez, parabéns, né? São poucas mulheres conselheiras nesse Brasil e você hoje faz parte desse grupo seleto, né? Nos honra e nos inspira, tá? Então, com a tua experiência agora na Unitec, como você enxerga o papel da tecnologia na evolução da governança, né? Quais as oportunidades surgem para
para integrar esses dados, trazer inovação digital e uma tomada de decisão estratégica, né? Porque a tecnologia, eu sempre digo, Paulo, que ela é meio. Ela é feita por pessoas, né? Exatamente. E utilizada por pessoas na outra ponta. Então, se a gente não conseguir amarrar muito bem tudo isso, né? Sim. A gente não tem esse ganho de agilidade, a gente não tem esse ganho de fluidez, né? Sim. Se a gente for pegar, mês passado o MIT, não sei se você chegou a ver, publicou uma pesquisa falando que o retorno efetivo, né, em termos financeiros da implantação de ferramentas de inteligência artificial estava muito aquém do planejado, né? E uma boa parte disso se deve à resistência ainda Sim. de utilizar essas ferramentas da forma correta, Sim. né, por não se trabalhar bem essa preparação da arquitetura da informação para esse momento da hora da verdade, né? Então, fala um pouquinho aí que tá no seu coração. Só uma coisa, você falou isso do investimento. Semana passada eu estava num evento e foi falado sobre isso, né? Fora do Brasil, numa média de todos os setores, o mercado pratica 15% de investimento do resultado em tecnologia. Aqui no Brasil isso cai pela metade. E na saúde ainda é menos de 1%. Meu Deus! Então, Paulo. assim, é uma questão de investimento também, além da adoção da tecnologia, né? E falando um pouquinho antes, até para quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, do que é a Unitec, né? A Unitec, ela faz parte também da estratégia da Unimed Fortaleza. Nós, aí, ao longo desses anos de gestão, a gente também, além da governança, além do CSC e outras estratégias que a gente tem aplicado para garantir a perenidade da cooperativa, nós trouxemos a Hold também como mais um pilar para garantir essa perenidade da cooperativa, para preservar o patrimônio do médico cooperado. E a Unitec vem como parte dessa estratégia. Então, pense, nós como um gigante temos aí um ecossistema e a gente consome demais, né, de vários tipos de serviços e produtos. Então, na nossa estratégia por que não alguns desses serviços serem do próprio ecossistema Unimed, né? Então, daí nasce, dentre outros negócios, nasce a Unitec. Só para você ter uma ideia, ela já nasce com o potencial de 50 milhões ano de faturamento. Então, é uma super empresa, né? Super empresa. E também nasce não só com a Unimed Fortaleza como cliente, né? Obviamente, também é para atender a Unimed Fortaleza, mas nós já estamos em outras cooperativas do sistema Unimed também. Então, o nosso propósito, de fato, é ser solução em tecnologia para outras cooperativas do sistema e para outras empresas em âmbito nacional. Já temos outras empresas clientes nossas aqui no estado do Ceará, em São Paulo também. Então, a gente tem desafios grandes aí e almejamos muitas oportunidades dentro da Unitec. Mas, voltando um pouquinho à tua pergunta, eu entendo demais que assim, a governança tem a tecnologia como uma grande aliada, né? A tecnologia, ela vem para alavancar a governança. Então, quando a gente pensa na governança academicamente falando, a gente imagine eu conseguir fazer governança numa grande empresa sem ter um workflow para aprovação, um canal de denúncia digital, uma trilha de auditoria automatizada. A gente está falando agora sobre como fazer a governança sem os dados serem perdidos, como garantir uma segurança dos controles de acesso. Então, a tecnologia é fundamental, né? Quando você é uma pequena empresa, você tem questões, como você disse, né? Mas imagine uma empresa do tamanho da Unimed Fortaleza ou do tamanho que são as clientes da Unitec. Sim. Né? Então, são empresas muito grandes que têm essas questões de segurança, auditoria, workflow, aprovação, entrando com hiperautomação. Então, a tecnologia é fundamental. Perfeito. Então, para além de ser
uma parte do nosso ecossistema na Unimed Fortaleza e retroalimentar a Unimed Fortaleza, a gente também entende isso como uma oportunidade de negócio gigante. Porque todas as empresas hoje cada vez mais precisam de bons fornecedores nessa área. Perfeito, né? Perfeito. Isso me lembra muito uma virada estratégica na própria Abembev, né? Não sei se você chegou a acompanhar, mas ela vinha numa pegada estratégica muito focada em M&A, né? Comprava todas as marcas de cerveja, de bebidas e tudo. E ela viu o seu valuation cair, né, 1/3, né? Era em torno de 300 bilhões de dólares, foi para 90 e pouco bilhões de dólares, né? E lá, né, o Lima e Companhia Limitada entenderam que o modelo de negócio precisava ser revisto. Sim. Por exemplo, foi o caso da Unimed, não me lembrei, né? E nesse revisar o seu modelo de negócio foi que surgiu o Zé Delivery, foi que veio, né, a plataforma BIS, foi que veio a Zitec, que foi o braço de tecnologia para digitalizar os pequenos negócios lá na ponta, né, e fazer com que o app funcionasse, com que os outros negócios funcionassem. E hoje até os concorrentes são clientes da plataforma. Pois é. Né? Então, esse pensar ecossistemicamente, ele me dá a oportunidade de escalada, né? E uma fluidez de modelo de negócio que me leva para horizontes, né? de business onde eu nem pensava. Mas não somos nós que temos que pensar, a gente tem que se colocar à disposição do cliente, né? Com certeza. E esse movimento de consumo é o mesmo cliente que vai lá na clínica, né? Com certeza. E que muitas vezes não tem como pagar por uma consulta particular, né? Que tá ali fora do rol, e aí eu venho com financiamento, né? Eu venho com outros serviços agregados e vou mantendo o cliente na jornada feliz e eu feliz junto com ele, né? Pergunta sobre métricas. Ai, meu Deus do céu. Lá vem a parte que vocês mais amam, né? Da governança. Eu adoro. Mas é um princípio básico de gestão, né, Paula? A gente não pode entender se tem sucesso no que a gente não mede, né? Então, precisa se medir para a gente entender se estamos mais próximos, mais distantes do que a gente imagina como estratégia, né? Então, para você, Paula, nesse universo, acho que é um rol aí de indicadores, né? Eu fiquei até curiosa agora, né, de ver, né? Mas quais métricas e indicadores são indispensáveis para você medir essa governança alinhada com a estratégia, se estão realmente materializando resultados, está funcionando e criando um ambiente de comprometimento organizacional? Sim, e isso faz toda a diferença, né? Porque quando nós falamos de indicadores, eu sou administradora, normalmente a gente já cai naquela vala que é importante, não é uma, né? Não tô desmerecendo, mas assim, de pensar em indicadores de eficiência, resultado, produtividade, são importantes, são fundamentais, mas na minha cabeça hoje eles são basais. Sim. Então, você tem que ter outros quando a gente fala de governança. Só esses não bastam, né? Então, eu penso o seguinte, quando a gente está falando de governança, a governança está muito atrelada à questão da cultura, que é o que a gente falou no começo aqui, né? Como as pessoas estão se comportando em relação àquilo que a gente está querendo passar de estratégia, aquilo que a gente está querendo passar como norma, como política, enfim. E aí, quando eu penso nisso, não tem como a gente não falar de indicadores de engajamento, de indicadores de turnover. Eu estou conseguindo manter, eu estou conseguindo ter, eu não gosto muito da palavra de sucessão, mas de continuidade. Sim. Eu estou conseguindo ter continuidade na empresa. Obviamente, os indicadores, os demais são importantes. Eu mesmo tenho os rituais com a minha equipe. A gente tem vários rituais, né? Mas mensalmente a gente reúne a liderança toda do CSC e a gente ali discute, e é uma troca conjunta, né? Eu tenho 5 jornadas dentro do CSC e assim, são 75 líderes e nós nos reunimos e todo mundo ali está antenado de todo mundo,
Porque mesmo que a jornada seja extremamente diferente, por exemplo, eu tenho a jornada do cliente e a jornada do supply. São jornadas distintas. Mas o conceito do que nós vamos medir, do que nós vamos olhar, um pode aproveitar e pegar do outro. Inclusive, a nossa desse mês foi ontem. Então, eu acho muito importante isso. Mas medir também, encontrar na empresa uma forma de medir esse engajamento da turma. Quer ver uma coisa bacana? Lá nós fazemos avaliação de desempenho. Né, na Unimed Fortaleza. E já tem 2 anos que o nosso RH implantou a mesa de calibração, né? Então, os diretores são avaliados também por nossos superintendentes, os diretores calibram os diretores calibram os superintendentes os gerentes, mas a avaliação é feita para 100% da empresa. E nesse momento, você observar a evolução dos colaboradores, porque a gente trabalha lá com o Ninebox, dos nossos líderes se movimentando... Nessa direção. Aí eu tenho certeza de que a gente está conseguindo aplicar a governança, que a gente está conseguindo aplicar a estratégia, sabe? Esse, para mim, é um dos indicadores mais valiosos. Muito bom mesmo, né? E caminhando para o final, infelizmente, viu, Paulo? De verdade, né? É muito bom. É um presente ouvir você, né? Porque a gente vê não só consistência, né? E robustez aí no repertório, mas um brilho nos olhos muito bonito, né? De se ver de quem muito do que realmente se encontrou, né? No seu trabalho. Então, para os líderes e, de modo particular, líderes de cooperativas de saúde, né, e organizações complexas, né, como o próprio Sistema Unimed, a Unimed Fortaleza, qual conselho você deixaria para que consigam equilibrar essa governança sólida com a estratégia ágil? Né? Exatamente. Ponto ótimo da planta ótimo. E assim a gente conseguir materializar resultados de forma sustentável. Sim. Bora lá. Primeiro, quero fazer uma provocação, porque eu escutei numa palestra que eu dei outro dia. Paula, é muito fácil você falar de governança porque você está na Unimed Fortaleza, tem área estruturada, mas a minha empresa é pequena, né? Sim. Então, por onde que eu começo? Então, antes de falar sobre isso, para falar para os pequenos também, as pequenas cooperativas, né? Comece pelo porquê, como diz o livro aí, né? O livro maravilhoso. Comece pelo seu propósito. Porque você não vai conseguir construir nada se você não entender qual é o propósito da sua cooperativa, qual é o propósito da sua empresa, por menor que ela seja. Às vezes a gente imagina que só uma grande empresa pode ter governança, mas a pequena deve ter também, né? Com certeza, para ser grande. Exatamente. Né? Se ela quer ser grande, então ela tem que começar olhando o propósito dela, alinhando cultura, valores com as equipes e aí ir traçando esse caminho. Mas voltando para acho que uma mensagem final é: a governança não pode travar e a estratégia não pode ser de improviso. Uau! Né? Então, assim, governança não pode travar, a estratégia não pode ser de improviso. Isso, para mim, é um mantra. Porque quando a gente cria regras demais que são impossíveis de serem cumpridas, elas é que nem a lei que pegou e a lei que não pegou, né? Então, você trava a empresa e aquilo ali não funciona. Sim. Não vai virar cultura. Né? Então, eu gosto muito, tenho os meus pares lá e a gente tem um acordo entre nós que é o seguinte: vamos colocar para frente aquilo que a gente consegue cumprir? Perfeito. Vamos alinhar o que a gente está falando ao que a gente faz e a gente vai melhorar. Então, eu brinco, essa é a V0, tá? Depois vai para V1, V2, V3 e assim vai. Então, acho que esse é o meu principal recado, né? Principalmente falando das cooperativas em si, que para mim é um modelo de negócio que eu acredito e defendo. É um modelo que vem aí ser substituto ao capitalismo que é predatório, né? Então, para mim, é um modelo que eu acredito e defendo demais. Mas no espaço das cooperativas e no espaço das empresas eu vejo ainda, talvez eu seja otimista demais, mas um espaço cada vez mais colaborativo. Não Perfeito. Tem como não ser. Perfeito. Mesmo em a gente sendo concorrentes, tem várias vertentes que a gente precisa se aliar, né, para seguir. Então eu vejo... O mercado se manter, senão o mercado... Exatamente. Eu vejo aí um espaço colaborativo, então busquem bench, busquem se conectar, busquem trocar experiência, porque isso no final do dia faz muita diferença. Total, né? Na estratégia hoje
hoje a gente trabalha um conceito que é o competition, né? São competidores que cooperam, né? Então, independente de um modelo mais robusto de uma cooperativa mesmo, né, que tem seus estatutos, né, e sua dinâmica diferente dos CNPJs regulares, a gente tem redes, né, ecossistemas que vão plugando esses negócios e criando ali joint ventures, né, e pensando em formas mais fluidas da gente atender essa mesma oportunidade do cliente, não necessariamente tendo que ter um investimento de um novo negócio do zero, né? E aí vem as agendas de inovação aberta, vem uma série de oportunidades. Então, comecem, né? E comecem pelo porquê, uma dica preciosíssima, né? Lá na Open 3, a gente trabalha o método Florescer, né? Nossa metodologia. Cultura, estratégia e governança, né? Então, 3 pilares aí para qualquer negócio, independente do tamanho, conseguir florescer na sua plenitude, né? E aí a dica, né, desse nosso, o 3Cast, é esse livro aqui, Avalie o que Importa, do John Doerr, que é a base dos OKRs, né? Objetivos e resultados chaves. Então, sabe o teu porquê, vai lá no moonshot, né, no sonho grande, entende quais são os objetivos principais que levam a isso e os resultados chaves e foca nisso, né? Esquece um pouquinho aí, faz esse exercício de desconstrução, né? Que nos prendeu a tantos modelos, né? Mais rígidos, né? Mais nesse sentido, e vá para o que importa. Meça o que precisa ser medido, né? Luz demais encandeia e luz de menos cega, né? Então, acha o teu caminho e vai brilhar, né? Muito obrigada, Paula. Eu que agradeço. Que conversa Adorei. maravilhosa. Vou pedir para o nosso maravilhoso Pedro Benício, que fica aqui nos bastidores, ele está se escondendo. Se vocês verem a ginástica que ele está fazendo para me entregar, para não aparecer, não é brinquedo, não. Mas uma das coisas, Paula, que mais me encantou em você, né, foi a sua verdade como ser humano, né? Isso é uma característica rara. Então, quando eu pensei hoje, né, qual é o mimo que eu vou levar para a Paula, eu resolvi escolher um mimo para você se celebrar. Obrigada. Para que você pense no momento aí nos próximos dias, ou até mesmo hoje, né? Para você se celebrar. Celebrar a mulher maravilhosa que você é, celebrar as conquistas que você já tem e que eu tenho certeza que vão vir muitas mais aí, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço demais também estar aqui contigo. Te acompanho nas redes, já tinha te dito isso, adoro tua energia. Gosto muito de ver, de estar com outras mulheres também, ver outras mulheres brilhando e enaltecendo outras mulheres. Então, para mim é uma alegria grande estar aqui contigo. Obrigada. Viu? Perfeito. Uma sobe e puxa a outra, Exatamente. Né? E que bom é a gente poder se alegrar genuinamente com os brilhos umas das outras. Exato. Não deixemos isso de lado jamais. Exatamente. Viu? E homens, não fiquem com ciúme não, que vocês fazem parte disso também. A gente ama vocês, tá tudo junto e misturado. Vamos brilhar todos juntos, viu? Muito obrigada a você que nos acompanha. Torce por nós, cobra quando o 3Cast não vem do dia 3 às 15 horas. Mas estamos aqui por vocês. Muito obrigada. Beijo grande e até o próximo 3Cast.